Graças a Deus, graça e paz a todos os nossos irmãos e irmãs, a todos que vão assistir esse vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. No livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né, que é bastante comentado na maioria das igrejas aí, como um mandamento de Deus, né, que é ali o capítulo 3, que o pessoal normalmente lê e ensina do versículo 6 até o versículo 10 e algumas coisinhas mais ali, né? Mas na sequência que eu quero expressar para você, quando a Bíblia se refere, no mesmo livro ali, capítulo, né? Capítulo 3, Malaquias, e versículo 16 em diante, que fala sobre promessas aos fiéis. E nos diz o texto bíblico. Olha só o que diz aí o versículo 16 em diante. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupa-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltareis e vivereis, e a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Aqui nós vimos uma palavra de orientação e advertência. Hoje há uma disputa de simplesmente poder, cargos hierárquicos e competição evangélica. É isso mesmo, competição. A minha igreja tem mais gente do que a do outro. Aquela igrejola, aquela igrejinha. Quer dizer, hoje em dia o que importa é o marketing. E a Bíblia em si é só aquela analogia de grandes conhecimentos. É só o que se pratica ultimamente. Mas o temor a Deus, a obediência à sua palavra, a obediência aos princípios do cânon bíblico é deixado de lado. Porque o sistema corrompeu a grande maioria do altar. Eu não estou falando de outras denominações, a não ser a própria igreja evangélica. Sabemos que as outras já estão de uma forma muito afastada de Deus. Mas não é eu que vou julgar, não é eu que estou julgando. O meu objetivo aqui é outro. Porque o julgamento pertence a Deus naquele grande dia. Mas como um ministro do Evangelho que tem a obrigação de transmitir a palavra de Deus, e todas as pessoas às quais Deus me deu o privilégio de mostrar, de revelar esses segredos bíblicos, essas palavras maravilhosas, segredo entre aspas, porque está exposto, é só querer ler a Bíblia, é só querer praticar a vontade de Deus. Mas infelizmente está difícil nos dias de hoje. Glória a Deus. E eu tenho o ofício, a obrigação diante de Deus de transmitir para você uma palavra de integridade cristã. Porque hoje nós estamos vivendo grandes dificuldades e grandes retaliações no mundo evangélico e no mundo espiritual. E a minha obrigação é transmitir para você que você deve temer a Deus, que você deve buscar a presença de Deus, que você deve servir a Deus em espírito e verdade, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Não é a santidade humana que as pessoas se referem
de um homem, uma mulher consagrado a Deus ou com grandes status, não. Eu me refiro à busca do Espírito Santo e os dons de Deus sobre a vida humana e sobre também o caráter das pessoas. Você não precisa estar mostrando para as pessoas que você é cristão. As pessoas veem quem verdadeiramente você é. Porque o Senhor Jesus deixou claro, né? E pelos seus frutos vós sereis conhecidos. Então é o jeito que você vive, é que você mostra se Deus está na tua vida ou não. Se Deus está operando através de você ou não. Hoje nós vimos aí na mídia muitos famosos brilhando de uma forma espetacular, fazendo grandes shows. E muitos se dizem até profissional, porque fizeram um curso teológico, fizeram bacharelado, fizeram mestrado e etc, etc e tal. Né? E aí acham que são, como diz um ditado vulgar e mundano, parece aquela cocada especial, mas não passam de sepulcro caiado. Que vocês que entendem a Bíblia sabem o que isso significa. Glória a Deus. Eu estou procurando ser simples e objetivo, porque hoje em dia está muito fácil a brincadeira com a palavra de Deus. Ninguém mais leva a sério nada. Ninguém, não vou usar o termo muito forte, mas a grande maioria. Mas eu tenho um alerta para você sobre essa palavra. Você entendeu o versículo bíblico os versículos bíblicos que foram lidos aqui? Glória a Deus. Há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem a Deus. Não adianta eu ou você falar que tememos a Deus, que guardamos os mandamentos, ou que obedecemos a nossa denominação, igreja, ou seita, seja lá como for, ou o nosso pastor, líder. Não. Isso faz parte da sociedade, a disciplina, a educação, o respeito. É um contexto geral. Mas o que realmente você faz? Ou você só faz na igreja, ou nas redes sociais? Como é o teu testemunho? Porque o Senhor escreveu e está escrevendo um memorial a teu respeito. E o mais importante, é só você e Deus que sabe. Então, veja bem como você está exercendo a tua fé e como você está exercendo, ou, em outras palavras, como você está desenvolvendo a salvação da tua alma. Pense nisso. Muitos poderão me criticar a respeito desta mensagem. Muitos poderão dizer que eu não me expressei corretamente. Mas não esquenta a cabeça com isso, não. Moisés era até gago e foi o líder do povo de Deus. Aleluia. Salomão era uma criança quando se tornou rei e governou melhor com a grande sabedoria que Deus lhe deu. Por quê? Memorial, conforme diz esta palavra, porque ele temeu a Deus. Ele viu que não era competente por sua própria capacidade. Ele reconheceu isto. E você reconhece que você não é competente pela tua própria formação, pela tua própria inteligência? Você é dependente de Deus? Ou você usa isto para manipular a mente das pessoas que te ouvem?
O que você pratica diante de Deus é o que prevalece. Este é o memorial que nós lemos aqui. Glória a Deus. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso Jesus falou, e naquele dia muitos dirão: Senhor, eu apacentei multidões, eu estava no meio das multidões, eu fiz isto, eu profetizei, o Senhor me usou tremendamente, eu fiz milagres, você não fez nada. Quem fez foi o Senhor. Você simplesmente pode ter sido um porta-voz, uma ferramenta usada nas mãos do Senhor. Mas não esqueça, eu quero deixar um alerta para você. Você sabe, eu estou falando para a pessoa que conhece a Bíblia, mas também para os leigos, que pensem bem sobre essa palavra. Eu vou citar aqui quem foi o profeta Elias e quem foi o profeta Balaão. Só em soar esses dois nomes, você já deve, você que conhece a Bíblia, deve estar pensando no que eu vou falar. Pois é, será que tu não é uma ferramenta dessas também? Que foi para auxiliar o profeta? Quem alimentou o profeta Elias? Que ave maravilhosa, o corvo, né? Foi usada por Deus como ferramenta para auxiliar o profeta. Quem foi Balaão, o profeta? O que aconteceu com o profeta? A mula, o jegue, o burro, como queira, mas foi a mula que defendeu do anjo do Senhor matar o profeta porque estava seguindo outros caminhos que não lhe era ordenado. Que caminho você está seguindo, profeta? Pense nisso. Não estou te ameaçando, só estou te orientando, te conscientizando que Deus vai trazer a juízo. A Bíblia está dizendo que há um memorial, mas este memorial é como se fosse um diário. Está ali tudo anotado, as coisas boas e más, os teus pensamentos, os teus desejos, os teus fracassos, as tuas misérias, as tuas riquezas, as tuas pobrezas, as tuas decepções, frustrações, a tua motivação e também a tua capacidade. Deus sabe que tu é limitado. O Senhor sabe que nós somos limitados. Mas não vamos usar da fraqueza para cometer atrocidades e coisas erradas, para impor para as pessoas uma coisa que nós não somos. Glória a Deus. E aí, falando no profeta Balaão, Deus usou a ferramenta chamada mula para falar com o profeta, para repreender o profeta não perecer. Daqui a um pouco você pode achar que eu não sou competente, não sou capaz, não sou famoso, não estou na mídia, na alta cúpula da mídia ou da sociedade, mas vamos supor que eu seja um desses instrumentos para te alertar. Naquele dia vai haver esse memorial. Glória a Deus. Uma coisa eu posso falar, né, que os corvos que alimentaram o profeta Elias tiveram um galardão diante de Deus porque obedeceram a Deus. A mula que salvou o profeta do maior pecado, do maior erro da sua carreira, também teve o seu galardão diante de Deus. E se nós olhar na história bíblica, vamos ter o seguinte mistério, vamos pegar
o seguinte argumento. Vamos analisar um pouquinho a Bíblia, Antigo Testamento, né? Lá estava Balaão e a mula fala com Balaão. Aí passou desapercebida a mula, aquela coisa toda, o pessoal usa para exorcizar o povo, aquela coisa toda, para chamar atenção, aquela coisa toda, mas não pratica nos seus próprios atos. Mas aí vamos pegar uma outra linha de raciocínio. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Aí nós fizemos aquela seguinte comparação. As gerações de família, em família, em família, em família, até chegar à 14ª geração de famílias. Aonde veio quem? O Senhor Jesus, segundo a Bíblia. Mas daí vamos pensar que Deus também honra aqueles que Ele usou lá no passado. E nesse resumo, pegamos a mula de Balaão e voamos no tempo, lá do Antigo Testamento, há milhares e milhares de anos, até chegar o dia da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Em que ele veio montado? Pensem, Jesus veio montado num animal, que pode ter sido o galardão da mula de Balaão. Em quem Jesus veio montado? Meditem nisto. Assim como teve as gerações dos seres humanos, também pode ter tido a geração dos animais, porque Deus quis honrar. Glória a Deus. Porque nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é justo. Então Ele não ia deixar desapercebido. Assim como Ele não deixa desapercebido nem eu e nem você. Nem o que fazem em meu favor ou teu favor, ou contra mim ou contra você. Nada passa desapercebido, porque há um memorial diante do trono de Deus, onde um dia eu e você, não sei quando, mas vamos deparar com este memorial. Vamos deparar com esta realidade. E vai ser aberto o livro com o memorial da minha vida, da minha trajetória. Tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Tudo que você fez ou deixou de fazer. E aí, depois de todo esse julgamento, então virá o veredito final. Que o Senhor, que hoje é o meu, o teu advogado, será o juiz, que estará com a decisão em suas mãos. Não a decisão que ele quer tomar, não. A decisão justa. A decisão real, porque foi revelado tudo o que você fez. E ali já está decidido. Nem eu, nem você, nem ninguém poderá alterar ou recorrer neste processo. É o veredito final. Ou paraíso ou tormento. Então medite nisto. Você que tem Jesus, aceite-o todos os dias. Fale com Ele todos os dias. E você que ainda não conheceu, que ainda não sabe, busque a sua presença. Pode ser no teu lar, na estrada, no mato, no rio, no ar, aonde você estiver. No carro, na bicicleta, aonde você estiver. Busque o Senhor, porque Ele vai ouvir você. Mas busque de verdade. Busque de todo o teu coração. Aí você verá a resposta do Deus vivo. E Ele te convocará e te conduzirá para que você confesse Jesus como teu Salvador e perdoador dos teus pecados. Aí sim, você vai para a igreja, você vai aceitar Jesus publicamente,
vai confessar Jesus publicamente e vai ser preparada para o batismo nas águas, conforme Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Você será batizado por imersão. Você será batizado segundo a Bíblia. Mas isso é alguns detalhes. Depois, você não pode perder o primeiro contato com o Senhor. Você deve permanecer firme nos propósitos, firme para não ser enganado, porque os enganadores podem estar dentro da tua igreja. O enganador pode ser o teu próprio líder que te batizou e te ensinou o caminho do céu. Pode ser qualquer pessoa. Então vigia, crente. Vigia, irmão, vigia, irmã. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, diz a palavra de Deus. Então você deve recorrer a Deus. Você deve buscar a presença de Deus permanentemente. A tua vida deve ser um particular de intimidade com Deus. E a presença de Deus deve estar na tua vida. E você deve ter essa convicção. Não seja arrogante nem ignorante, porque o Senhor opera justamente na pureza e simplicidade, mesmo que as pessoas digam ao contrário. Não cometa tal situação de esquecer o primeiro amor e seguir regras sobre regras que não levam a nada. Ou melhor, leva à perdição. Então, saiba ser uma pessoa íntegra, um cristão, uma pessoa que pode andar com educação, com respeito, em tudo que é lugar, temendo a Deus. Você não precisa estar falando para a pessoa, agora eu sou crente, aquela coisa. Não, só se você for um evangelista, um missionário, aí tudo bem. Mas, se tu fez atrocidades, esquece. As pessoas não precisam ficar com medo de você porque você fez coisas horríveis no passado. Se você se arrependeu, tu tem uma nova vida. A Bíblia diz eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, o passado já era. Você tem que partir agora, daqui para frente. Mudando tudo, ajeitando tudo, colocando nos seus devidos lugares. E então o Senhor vai estar com você. E no tempo oportuno, você verá que Deus proverá tudo o que é necessário e todas as promessas irão se cumprir na tua vida. Seja fiel a Deus. Busque a presença de Deus. Neste momento, essas são as palavras para você refletir. Malaquias, capítulo 3, do versículo de número 16 ao 18, né? Ou até o final do capítulo. Medite nesta palavra. Você pode ler todo o texto, você pode ser fiel, obediente em todo o texto, não tem problema. Você pode fazer tua oferta, teu voto, teu propósito, teu dízimo, não tem problema nenhum. Você só não pode ser fanático religioso. Você tem que ser uma pessoa temente a Deus. Você tem que ser uma pessoa sensível. Você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem que ser uma pessoa honesta dentro das tuas possibilidades. Você tem que ser aquela pessoa verdadeira dentro das possibilidades. E você sabe que Deus vai te honrar. Seja sábio, entendido e busque a presença de Deus e a revelação do Espírito Santo, que com certeza você não vai errar o caminho. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora e vamos abençoar você. Você que agora está aí, quem sabe, precisando de um milagre, uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma solução na justiça, uma causa na justiça, um dinheiro para receber, uma conta para pagar, não sei. Mas eu quero que você, neste momento, apresente isto diante do Senhor. E nós vamos falar com Deus em oração. Eu vou exercer a minha fé como um cristão que sou. E vou unir com a tua fé, para nós juntos, então, unir a nossa fé e o milagre de Deus acontecer. Não te cobro nada, e nem Deus.
Mas aquilo que você sentir de fazer, faça de coração para a glória de Deus, que Deus vai tanto me abençoar quanto vai abençoar você. Nesse momento, eu oro por você e eu creio que Deus vai agir em prol da tua causa. Falamos com Deus neste momento em oração. Querido e eterno Deus, Criador do Universo, mais uma vez adentramos na tua presença. Lemos esta palavra, Senhor, e pela inspiração que me concedestes, assim, Senhor, me expressei. E que o Senhor faça a obra, Senhor, que eu não sou capaz de fazer. Mas que o Espírito do Senhor vá ao encontro dessa pessoa agora, rasgando esta obra maligna, destituindo este poder satânico, em nome de Jesus. Esta tristeza, esta angústia, esta opressão, depressão, esta frustração, essa derrota, esse derrotismo, esse fracassismo, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos: desapareça para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Esta pessoa, Senhor, que está precisando da cura, de um milagre, de uma libertação, essa pessoa, Senhor, que está hospitalizada ou acamada e que precisa de uma cura ou de uma solução, dá visão aos médicos, dá entendimento à medicina, para que receite um medicamento adequado e que, se for preciso fazer uma cirurgia, que o Senhor esteja nas mãos dos médicos, fazendo aquele trabalho lindo e maravilhoso, para a glória do teu nome, Senhor. Que essas pessoas entendam e creiam. Porta aberta, Senhor. Abre as portas da vitória nos negócios, ó Pai querido. Desfaça os problemas que essas pessoas estão enfrentando. E dai, ó Pai, energia, dai graça necessária para elas continuarem, Senhor, te glorificando e te exaltando. É em nome de Jesus, meu Deus, aquela palavra que faltou, Senhor, mas que o Espírito do Senhor possa agir, Senhor, com a porção gloriosa, com óleo divino, com fogo divino, com a espada de fogo, cortando todo laço, desfazendo todo laço e dando vitória. Que todos levantes, ó Pai querido, que o inimigo tem se levantado contra a vida deste homem, desta mulher, dessa pessoa, em nome de Jesus, desapareça este problema e que haja solução, que haja o milagre, a bênção, a alegria, a vida. Ó meu Deus e meu Pai, dai a libertação, dai a solução. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo a cada um. Para a glória de Deus, receba esta oração, Senhor da glória, e que esta oração seja designada para cada pessoa que me assiste ou que me ouve neste momento, Senhor da vitória. Te peço, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Até uma próxima oportunidade. Até lá, que Jesus nos abençoe.